Senhor Jesus, para os meus queridos, amados irmãos. O meu desejo nesta noite é que você saia daqui entendendo os propósitos que o Senhor tem na sua vida. Como o pastor disse, esse ano está terminando, foi um ano difícil para muitas pessoas, mas foi o Senhor quem fez todos os dias, inclusive hoje, né? Que nós possamos nos alegrar até o final desse ano, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos está lá em Ruth, no livro de Ruth, fica depois de Juízes. E esse livro, irmãos, todas as vezes que eu leio o livro de Ruth, eu choro. Eu espero que eu não chore desta vez. Mas é um livro tremendo, né? Em todos os capítulos ele fala muito conosco, mas hoje nós vamos nos ater somente no primeiro capítulo de Ruth, porque é um capítulo onde nós vamos vendo que uma vida de desesperança, Deus pode transformar em minutos, em segundos, né, aquele problema que não tinha solução. Então vamos ler comigo? No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou, e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, e permaneceram nestas terras por 10 anos, uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara o seu povo com boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide e voltai a cada qual para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade que tratastes os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida, abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: nós vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, porque haveis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam ver a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer ainda que existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Esperareis por eles até que crescessem? Renunciaríeis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas, é grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez, em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra, deu um beijo, irmãos, e se despediu. Porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi aconselhou: olha, a tua cunhada voltou para junto do teu povo e para o seu Deus, minúsculo, tá, irmãos? Volta com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandones e te deixe seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei eu,
e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo não seja a morte que me separar de ti. Então Noemi compreendeu quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, correu ali um certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: não me chameis mais de Noemi, agradável. É mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga, porquanto Shaddai, o Todo-Poderoso, me tratou com amarguras. Parti desta terra com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta com mãos vazias. Por que então haverias de me chamar Noemi, quando o Senhor mostrou desfavorável a minha pessoa e Shaddai me trouxe desgraça? Pois foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. E elas chegaram a Belém no início da temporada da ceifa da cevada. Amados, Ruth, o livro de Ruth, ou a história de Ruth, ela acontece num contexto, na época em que os juízes julgavam Israel. E esse foi um período de mais ou menos de 300 a 350 anos, onde o povo ali teve uma instabilidade econômica, uma instabilidade política, uma corrupção moral e uma apostasia da fé. Então nós vemos um tempo onde o povo de Israel, eles viviam para lá e para cá, vivendo crises, cada uma mais profundas do que a outra, porque eles também não tinham uma liderança espiritual. E isso nos mostra também como o povo fica sem uma liderança espiritual. O povo se desespera, porque o povo não tem uma orientação. E num tempo daqueles, onde o assunto eram as nações, Deus se volta para duas mulheres. Eu vou colocar as duas na minha mensagem de hoje, Noemi e Ruth. Assim como Deus teve propósitos na vida de Noemi, na vida de Ruth, eu sei que é até cansativo falar isso, mas eu sei que existem muitos de nós que estão fora dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Vai parecer cansativo eu dizer isso. E Deus tem ministrado muito no meu coração a respeito de propósito. Porque Jesus veio com um propósito. Você e eu nascemos com um propósito nesta terra. Não pode ser diferente. O problema é que nós estamos muitas vezes fora do propósito daquilo que Deus tem para mim. Por isso nós sofremos, por isso nós perecemos. Por isso nós lutamos tanto. Porque às vezes, irmãos, nós fazemos as coisas, depois nós vamos orar. E durante essa minha caminhada de quase 30 anos de crente, o Senhor tem me ensinado assim, eu vou orar e vou ver se é da vontade do Senhor. Que eu compre uma casa, que eu compre um carro, que eu abra um consultório, que eu faça isso, que eu faça aquilo. Eu preciso orar. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos, eu sempre digo isso, Ele é um Deus de detalhes. Talvez você não percebeu isso, mas Deus é um Deus de detalhes. Eu queria hoje só contar um monte de testemunhos, de detalhes que Deus fez na minha vida. E só para a gente começar, eu vou contar um. Resumidamente, quando eu fazia faculdade, irmãos, o Arthur era bem pequenininho ainda. E eu lembro que eu tinha que fazer uma matéria à tarde e logo após eu já tinha que ir para a faculdade à noite. E o Robson trabalhava num lugar distante lá do CEUB. E eu disse assim, Deus, como que eu vou fazer para deixar o Arthur para ir à aula à tarde, até o Robson sair, não vai dar tempo? Irmãos, eu falo isso porque eu fico tão entusiasmada com as coisas que Deus faz. Faltando 30 dias para as minhas aulas começarem, o meu papai querido transferiu o Robson da matriz da Caixa para uma esquina da minha faculdade. Se não é Deus, é quem?
para mim é o meu Deus Todo-Poderoso. Então, o horário que ele saía, eu andava uma esquina e estava na minha faculdade. Deus é lindo demais, irmãos. Deus é tremendo demais. E no meio da multidão, no meio de nações, você pode ter certeza que o seu nome é especial para o Senhor. O meu problema, por mais pequeno que seja, o Senhor cuida dele. E o Senhor cuida do seu. Então, aquela família que quer sair de Moabe, fugindo da fome, porque a Bíblia diz que naquele tempo teve escassez de alimento. Ele sai para fugir da fome, mas ele não escapa da morte. Nem ele e nem os seus filhos. Saíram por causa de coisas e perderam as suas vidas no meio do caminho. Ele sai da cidade de Belém. Belém significa cidade do pão, celeiro. Só que aquela cidade não tinha mais pão. Então ele sai em busca. Só que nem todos saíram. Aí é que eu fico me perguntando, será que ele foi na direção de Deus? Porque eles serviam a Deus, eles conheciam ao Senhor. O que eu tiro? Em meio à crise, irmãos, eu não posso fugir. Eu preciso continuar com os olhos fitos no Senhor, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no controle. No meio da crise, eu não posso fugir. Eu preciso permanecer com os meus olhos, crendo que o meu Deus, Ele vai cuidar de mim, independente das circunstâncias. Nós precisamos prestar atenção nas escolhas que nós fazemos para as nossas vidas. Elimeleque, ao invés de ele esperar em Deus, descansar em Deus, ele foge e ele acaba perdendo a sua vida. Ele vai para uma terra idólatra, onde eles adoravam o Deus Camons, acho que era Camons, né? Que eles sacrificavam os seus filhos ali. E os seus filhos, os filhos de Elimeleque, eles acabam se adaptando àquele povo. Só que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Apesar de eles irem para aquela terra, eu creio que Noemi, ela não se deixou ser corrompida por aquele povo. Por quê? Porque eu acredito que o comportamento que a vida de Noemi teve diante das suas noras fez com que, na despedidas, elas chorassem em alta voz. Amadas, minhas amadas, eu não sei se vocês têm essa oportunidade, mas não quero chorar. Eu tive o privilégio de ter uma sogra amada, querida, maravilhosa, que hoje ela faz falta e muita falta. E lendo essa história eu falei assim, provavelmente Noemi era uma sogra maravilhosa, uma sogra muito abençoada. Precisamos realmente criar laços, alianças com pessoas que Deus tem propósito. Nada na vida do crente é sem propósito, irmãos. A boa notícia para nós é essa, que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Que a providência do Senhor, ela chega na vida do crente. Ela chega naquele que permanece fiel no Senhor. Noemi perde tudo em Moabe. Perde marido, perde filhos, volta pobre. Mas a despedida no versículo 8 é de choro. Elas choravam em alta voz, porque Noemi queria despedi-las. Noemi queria separar-se delas. E apesar do nome de Orfa ser firmeza, ela não foi tão firme assim com a sua sogra, né? Ela abraçou a sua sogra, deu um beijo e partiu para o seu povo, para o seu Deus minúsculo. E o nome de Ruth, que significa amizade, ela foi fiel. Fiel à sua sogra. Aí é que está. Ruth escolheu a melhor parte. Foi a melhor escolha que ela fez na vida dela, porque ela escolheu Noemi, mas ela escolheu o Deus de Noemi, que mudou toda a sua história, que mudou toda a sua vida. Ruth não podia ter feito uma escolha melhor na sua vida do que servir ao Deus Todo-Poderoso.
o Senhor, com seus propósitos imensos, alcança o coração de Ruth, eu acredito, através do testemunho de vida de Noemi, que foi transformada pelo poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Noemi, que agora estava sem sentido, sem propósito, eu fico perguntando, irmãos, que é uma das perguntas que eu sempre trabalho no consultório. Eu falo assim, qual é o sentido da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Irmãos, vocês sabiam que muitas pessoas não conseguem ter um sentido? Por isso, que hoje o Brasil é um dos países mais ansiosos e depressivos do mundo. É porque está sem sentido, é porque está sem propósito de vida. Uma pessoa que perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu os filhos, ela volta pobre, a Bíblia fala que ela volta pobre, e ela então perde ali o quê? A razão da sua existência, porque ela fala que ela está o quê? Amargurada, ela está entristecida com as perdas que ela teve na sua vida. As coisas realmente estavam fora do seu controle, mas nunca esteve fora do controle do nosso Deus. Tenha certeza da sua vida. Se você está num barco e ele está balançando, pode ter certeza, Jesus está no controle. Jesus está no controle do seu barco. Não importa as ondas, Jesus está com você. E Ele continuará, porque Jesus nos disse, no mundo você vai ter aflição, mas eu vou estar com você, que dia? Todos os dias da sua vida. É todos os dias. Não é um dia, não são 2 dias, não é só quando você converte, não é só quando você está na bênção, mas é principalmente quando você está na luta, quando você está na batalha. Porque aí Ele está forjando o seu caráter, para que você fique mais crente ainda nele. Eu creio assim, irmãos. Os momentos em que eu mais cresci, foi quando eu estava na prova com meu Deus. E eu vou te falar uma coisa. Pensa numa pessoa que tem fé. Eu tenho fé, porque o meu Deus é o Todo-Poderoso, o grande eu sou. E Ele é na sua vida. Ele é na sua vida. Porque nas nossas vidas, quem escreve tudo ao nosso respeito é o nosso Deus. Não é homem. É Ele quem escreve ao teu respeito. E a palavra de Deus fala o que em Jeremias? Eu bem sei que pensamentos tenho, pensamentos de e não de mal. Ele não tinha pensamento mal para Noemi, só que na visão terrestre dela não conseguia enxergar, ela não conseguiu permanecer firmada naquele momento nos pés do nosso Deus Todo-Poderoso. O que eu aprendo com isso? Foi fácil para Noemi? Irmãos, com certeza não. Você perdeu o seu marido, você perdeu os seus filhos? Não foi fácil. Mas mesmo assim, é nesses momentos, irmãos, que nós precisamos crer na soberania do nosso Deus Todo-Poderoso em todas as coisas que Ele faz. Ele é soberano. Por que eu passo por isso? Não sei. Por que isso aconteceu comigo? Não sei. Mas eu só sei uma coisa. Deus é soberano. E Ele sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E não é só coisa boa, irmão. As coisas ruins também. Apesar de nós não entendermos esses propósitos. Noemi não tinha esperança no seu futuro, os seus olhos estavam nas circunstâncias. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos perecer. Crente não olha a circunstância, crente vive pela... Não olha as circunstâncias. Olha o amor de Deus sobre a sua vida. Não tem um corinho assim? Se você olhar para as circunstâncias, você vai se entristecer.
Mas o crente, ele precisa olhar para o céu, o autor e consumador da nossa fé. De repente, uma vida que estava sem norte, sem esperança, sem vida, Deus levanta Ruth com um propósito de abençoar a vida de Noemi. Quando Ruth decide ficar com Noemi e decide cultuar o Deus de Noemi, ali Deus começa a mudar a história dessas duas mulheres, apesar de Noemi ainda não conseguir perceber os planos e os propósitos de Deus. O deserto de Noemi ali, ele começa a jorrar água viva, porque o Deus Todo-Poderoso estava com elas. Noemi não estava só. Primeiro ela estava com Deus, depois Deus levanta Ruth para caminhar com ela nessa batalha dolorosa. O livro de Ruth é um livro cheio de impossibilidade aos nossos olhos humanos. Uma pessoa que perde marido, que perde filho, ela não podia mais gerar filhos. Naquela época, tinha a lei do levirato, né, que quando um morre, se tivesse o irmão tinha que casar com a mulher, mas não tinha mais ninguém, e ela não podia gerar mais filhos. Que esperança ela tinha ali? E o melhor de tudo, Ruth, apesar de saber disso, ela decide caminhar com sua sogra, independente das circunstâncias. Ela não olhou as circunstâncias, ela olhou para Noemi com compaixão e generosidade. Irmãos, a nossa igreja precisa tanto viver generosidade e compaixão. Amém? Precisamos ou não? É verdade, nós precisamos. É um livro cheio de impossibilidades humanas, mas cheio da ação divina. Cheio, do primeiro capítulo ao último capítulo, que são 4 só. Noemi muda seu nome aqui na terra, mas enquanto ela mudava aqui, Deus escrevia uma nova história para ela lá no céu, que ia se concretizar para a glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, eu amo falar da palavra do Senhor, porque aquilo que o Senhor fez na minha vida, e esses dias eu estava vendo, falando assim, Senhor, eu nunca poderei pagar aquilo que o Senhor fez por mim, aquilo que o Senhor tem feito na minha casa, apesar de muitos não enxergarem, mas o mundo espiritual, ele existe. Os planos que Satanás tinha arquitetado para a minha vida, para a vida da minha família, eu consigo enxergar no mundo espiritual e eu só consigo adorar a Deus. Eu só consigo glorificar a Deus pelos livramentos que Ele me deu. Porque a graça dEle é derramada, a misericórdia dEle é derramada sobre a minha vida todos os dias e sobre a sua vida, irmãos. Você está vivo é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Tem um trecho do livro do Peregrino que diz assim, ó: nesta caminhada nós temos pinguelas, nós temos pântanos cheios de lodo, nós temos precipício, nós temos perigos, nós temos ameaças. Mas o nosso destino é o céu. E é Deus quem está nos levando para lá. A quem eu temerei? Eu não preciso temer, porque é Deus que vai garantir a minha morada lá no céu. É Deus que vai garantir que eu vou passar por tudo e eu vou vencer no nome de Jesus. Quando os recursos, né, os nossos míseros recursos chegam ao fim, os celeiros de Deus estão assim, ó. É porque às vezes a gente quer ter o controle das coisas, não é? É. Por que eu tenho ansiedade? Porque eu acho que eu controlo alguma coisa. E você controla o quê? Me responde. Nem o ar que você respira. Nadinha. Você não controla nada. É o nosso Deus que tem o controle de todas as coisas.
É Ele que age na sua multiforma de sabedoria, de conhecimento que Ele tem ao nosso favor. Ele confunde pessoas, Ele muda a lei. Eu creio, irmãos, que Deus ele pode mudar uma lei para favorecer o seu povo. Eu creio nisso. O meu futuro e o seu futuro não está nas mãos do meu governo. Eu preciso orar por ele, mas a minha vida não está nas mãos dele. Eu não temo governo nenhum. Não temo, irmãos. Porque eu preciso estar firmada na palavra do Senhor. E porque é por ele, para ele, são todas as coisas, é que eu vivo. É que você precisa viver. Não se preocupe com o seu futuro. Não se preocupe com o seu governo. Ore, porque Deus cuidará de nós. Eu creio nisso. Deus cuidará do seu povo nessa terra. Daniel 2:21 diz assim: é Ele quem muda épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Irmãos, eu falei que eu queria dar um monte de testemunho. Vai lá. Deus muda a estação. Resumindo, a gente estava preparando uma festa de aniversário do Guilherme de 3 anos de idade. Irmãos, e nesse dia, estava tão frio na hora do almoço, meio-dia, tão frio, mas tão frio que a gente não conseguia ficar do lado de fora do salão de festa. Eu tenho uma tia que veio me ajudar. E aí a gente tinha feito um almoço lá na churrasqueira. Estava tão frio que a minha tia, ela agachava atrás do balcão para comer. De tão frio que estava. Meio-dia. E eu disse assim: Senhor, eu fiz uma oração, eu subi e falei: Senhor, nós não vamos aproveitar o aniversário do meu filho. A gente queria tanto celebrar a vida dele, tão lindinho, dos olhos azuis de mamãe. Nós não vamos aproveitar, ninguém vai brincar, os brinquedos vão ficar lá fora, ninguém vai conseguir brincar. Irmãos, é sério, era tanto frio. Ô, papai querido, Senhor, eu sei que isso pode todas as coisas, o Senhor parou o sol para Josué guerrear, quase o dia todo. O que é esse frio para o Senhor? Ei, irmãos, vocês, eu não sei se acreditam não, porque no dia lá eu dei até um testemunho, eu falei: olha, vocês, eu não sei em que vocês vão acreditar não, mas eu creio que o meu Deus mandou esse frio, não sei nem para onde. Irmãos, eu usei até uma blusa meia furadinha no aniversário às 6 horas da tarde. Parou aquele frio, todo mundo aproveitou e brincou. Eu falei: eita, esse é o Jesus que eu sirvo? Ele faz. E Ele continuará fazendo. Fé. No dia do meu casamento, 3 de janeiro. Ô povo que marca casamento em janeiro, né? Não, Sônia e Luciana. Oh, Jesus. Irmãos, pensa numas nuvens carregadas. Falei: Jesus, se chover, como é que as madrinhas vão descer do carro? Como é que eu vou descer do carro, Senhor, no meio da chuva? E pensa numa cidade boa para chover, Anápolis. Não sei se vocês conhecem. É chuva. Irmãos, ficou carregado o dia inteiro, a madrugada inteira, mas não choveu. Não choveu. No outro dia, para sair, quase que tinha que ser de barco, com tanta chuva no domingo de manhã. Falei: ô Jesus, o Senhor é lindo demais, o Senhor é tremendo. Eu fico empolgada com as coisas que Deus faz. Mas é isso, quando nós estivermos no vale, quando nós estivermos na prova, que nós possamos ter a certeza que o nosso Deus, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro presente na nossa angústia e na nossa tribulação. Amém, igreja? O mesmo Deus que Ele fere, Ele também pode nos curar. Está lá em Jó. Ele que faz a ferida e Ele que cura. E a Bíblia vai trazendo, no livro de Ruth, no 2º capítulo, irmãos, eu fico vendo o cuidado de Ruth, só uma notinha de rodapé aqui. Ela vai para o campo de Boaz colher espigas e Boaz convida ela para comer. E essa parte eu choro demais quando eu leio. Irmãos, ela pega alguns pedaços e guarda, para que quando ela chegasse em casa, ela ia dar para a sua sogra. Ô, irmãos, que cuidado. Que amor pela sua sogra.
Falei, gente, a pessoa está lá comendo naquele tempo de escassez e ela ainda lembra de guardar uns pedaços. E quando ela chega em casa com 25 quilos de milho, ela aqui, ó, eu trouxe um pão que eu comi lá com ele. Oh, que coisa linda, gente. Olha que cuidado, né? Olha como Deus levanta uma pessoa abençoada para ser canal de bênção na vida da Noemi, enquanto ela passava por tribulações. Aquilo que parecia ser o fim, foi o começo de uma vida com propósito nas mãos do Senhor. Aquilo que parecia não ter mais solução, numa vida cheia de amarguras, de dores e frustrações, sem sonhos, Deus usa Ruth, né, como resgatador. Deus é o nosso restaurador de almas. Deus é aquele que restaura a nossa alegria, a nossa paz. É aquele que traz ao nosso coração a esperança. E Deus usa Ruth para abençoar a vida de Noemi. Nesse sentido. Irmãos, é tão bom quando você está passando por uma luta, por uma prova, que Deus levanta uma pessoa para estar com você, para te abençoar, para orar com você, para estar com você. Não é bom? Quem já teve alguém assim na sua vida? Amém, Jesus, glória a Deus. Eu já tive várias pessoas. E eu acredito nisso, que certamente o testemunho de vida de Noemi, ela impactou a vida de Ruth. Porque Ruth, ela escolhe realmente o Deus de Noemi, ela escolhe compartilhar a vida dela com Noemi. Quando Noemi enfraqueceu, Ruth estava lá para apoiá-la, para ajudá-la. Tem pessoas que realmente entram nas nossas vidas para nos abençoar, para nos ajudar, para nos levantar quando nós caímos, né? Para nos dá uma palavra de apoio. E é bem verdade também que existem pessoas que roubam a nossa alegria. Isso é fato. Existem pessoas que roubam a nossa energia. E às vezes nós sofremos mais por causa de pessoas do que das coisas. Não é verdade? As pessoas nos fazem sofrer mais do que às vezes as circunstâncias que nos cercam. E por que as pessoas fazem, né, com que nós soframos? Porque as pessoas nos decepcionam. Mas nós também decepcionamos pessoas. As pessoas nos fazem sofrer, mas também nós fazemos outras pessoas sofrerem. E é por isso que não tem como nós ficarmos saudáveis se a igreja não trabalhar a questão do perdão. Né? Tanto espiritualmente como fisicamente, porque a falta de perdão ela gera em nós muitas dores físicas e principalmente psíquica. Nós precisamos trabalhar a questão do perdão. Noemi estava magoada com Deus. Olha lá no versículo 20. Mas ela lhes pediu: não me chameis mais de Noemi, agradável. É mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga, porquanto Shaddai, o Todo-Poderoso, me tratou com amarguras. Amados, muitas vezes nós temos essa coragem, eu falo, de jogar para cima de Deus as escolhas erradas que nós fazemos, dá errado, deu ruim, e quem é o culpado? Eu preciso aprender a assumir as minhas responsabilidades. Deus não é culpado de tudo. Eu acredito sim que Deus nos trata, óbvio, a palavra de Deus fala isso. Mas às vezes nós nos ferimos e nós não queremos assumir essa responsabilidade. Nesse momento, já estou chamando ela de Mara. Noemi, ela culpa Deus pela sua amargura de uma escolha que eu acho que foi o seu esposo que fez em sair do seu lugar, do seu celeiro, da casa do pão. Na minha opinião, Deus estava só aguardando. Deus entende. Só que, irmãos, imagina a gente magoado com as pessoas. Primeiro que nós não somos perfeitos, você não vem de uma família perfeita, você não tem uma igreja perfeita. Nós somos errantes e pecadores, nós carecemos da graça de Deus para sermos perdoados. Quem somos nós para não perdoar? A Bíblia fala que quem não perdoa não pode adorar a Deus.
Quem não perdoa não pode vir nesse altar ofertar. Quem não perdoa não tem a sua oração atendida. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Agora imagina Noemi estar magoada com Deus. Que situação? Existem pessoas que são magoadas com Deus por coisas que aconteceram, por decisões que tomaram. São magoadas. Aí, irmãos, vai uma dica. Pede ao Espírito Santo de Deus, que intercede com gemidos inexprimíveis, para que Ele te ajude a trabalhar essa questão da mágoa com o Senhor. Nós precisamos entender que Deus, Ele está o tempo todo de braços abertos a nos acolher em qualquer circunstância. E Ele entende. Mas nós não devemos permanecer nesse comportamento de amargura. Nós precisamos sim entender a soberania do nosso Pai Todo-Poderoso. Passamos por provas, passamos sim por lutas, mas nós precisamos entender que muitas vezes a nossa luta ela não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo, que querem derrubar, que querem enfraquecer a nossa fé. E é por isso que nós precisamos entender qual é o propósito de Deus na minha vida. Eu estou vivendo? Eu estou buscando? Eu preciso entender isso. O nosso Deus Todo-Poderoso, que é soberano, onipotente, Ele é o Pai da esperança, que é Jesus. Se a morte não pôde detê-lo, se é o nosso Deus, se é não, Ele tem a chave da morte e do inferno, o que é impossível para Deus? Se nem a morte pôde detê-lo? Não há nada impossível para o nosso Deus, irmãos. Noemi teve o seu nome escrito no livro da vida, assim como eu e você, eu creio, amém? Você crê? Glória a Deus. Aleluias. Noemi foi chamada para ser o bom perfume de Cristo na vida de Ruth, antes dela conhecer o nosso Deus. E é disso que eu queria falar para terminarmos. Eu e você fomos chamados nessa terra para sermos o bom perfume de Cristo. Porque quando Noemi estava sem o seu perfume, o perfume de Ruth exalou na vida de Noemi. Ela pôde sentir que ali Deus estava com elas, através do bom perfume de Cristo. Por isso que eu falo, Ruth escolheu a melhor parte, porque ela escolheu fazer parte do jardim de Deus. Eu sou do jardim de Deus. E a minha oração é que eu sempre exale o perfume de Cristo, por onde eu passar. Amados, eu fui atender uma pessoa e ela disse assim para mim. Eu estava procurando uma psicóloga num grupo, foi até a minha cunhada Luciana que indicou. E ela disse que olhou 2 fotos de 2 psicólogas. E aí, ela disse que olhou para outra foto, e ela disse que quando ela olhou para a minha foto, ela disse que sentiu uma paz tão grande, isso ela me contando, tá, irmãos? Que ela falou assim, não, eu vou entrar em contato com ela, porque eu senti uma paz tremenda. Mas, irmãos, isso é para a glória de Deus, porque eu preciso exalar o bom perfume de Cristo por onde eu passar. Você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Ruth começou a exalar o bom perfume de Cristo quando Noemi estava fraca, sem fé. Ruth foi a sua bênção. Ruth foi o canal de bênção na sua vida. E eu queria que você meditasse. Quantas pessoas Deus já usou para te abençoar, para te erguer. E o quanto também você já foi bênção na vida das pessoas que te cercam.
Deus entra com pessoas e Deus também retira pessoas. São ciclos de pessoas. Algumas entram, ficam, outras saem e está tudo bem. Você e eu somos jardins de Deus, amém, irmãos? E você precisa tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para você, das bênçãos que o Senhor tem para mim. Esse ano está acabando, mas que você seja revigorado pelo poder do Espírito Santo, que você entre em 2023 bradando a sua vitória e que nada venha te tirar dos propósitos do Senhor. Deus transformou derrota, vergonha em honra. Ruth escolheu a melhor parte. Sai de uma descendência dos moabitas, uma descendência amaldiçoada, para se tornar o quê? Fazer parte da descendência de quem? Jesus. Eita glória! Foi uma boa escolha ou não foi? Eu deixei de ser amaldiçoada e fui mais que abençoada. Peça ao Senhor para trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Quando você estiver entristecida, fala: Jesus, traga à minha memória aquilo que me dá esperança, porque o Senhor é a minha esperança. Amém, igreja? E eu encerro por aqui, dizendo: Deus, trabalha em nós, que nós possamos ser o teu bom perfume de Cristo nesse mundo. Que por onde nós passarmos, nós possamos exalar o teu perfume, o amor, a generosidade, a compaixão. Amém, igreja? Glória a Deus.